Então, nós vamos hoje, nessa tarde, dar continuidade ao nosso estudo do livro Roteiro, como sempre nós temos feito. Estamos na 25ª lição deste livro, e hoje o título da lição é Ante a Vida Mental. Essa lição é muito importante, porque enquanto nós estamos no corpo físico, nós vivemos distraídos do que nós pensamos. A gente pensa ao sabor do vento, vamos dizer assim. Muitas vezes tem pensamentos que entram na nossa cabeça que a gente nem quer, mas não consegue tirar porque a gente não tem ainda o autocontrole, né, de utilizar a nossa vontade com firmeza para dirigir os nossos pensamentos. O nosso pensamento é contínuo. A gente não para de pensar em nenhum momento. Mesmo quando a gente está dizendo que está em estado de meditação, e a gente fala assim, não pense em nada, não é verdade, a gente pensa em alguma coisa, então a gente pensa no azul, pensa numa luz, pensa no mar, fixa o pensamento em algo que não nos deixa distrair. Então a gente faz um exercício de autocontrole diante da nossa capacidade de, utilizando a nossa vontade, pensar naquilo que nós determinamos para nós mesmos. Mas no cotidiano da vida, a gente não vive assim. A gente vai pensando, né? Os pensamentos vão passando pela nossa cabeça. Curiosamente, a gente vê isso acontecer quando a gente deita para dormir e perde o tal do sono, né? E aí a gente fica deitado e a cabeça da gente fica parecendo um rodamuinho, passando tudo quanto é tipo de pensamento, de ideia, de lembrança, de preocupação. E a gente faz um esforço danado para parar de pensar nisso e não consegue, porque a gente não tem ainda controle sobre a nossa vontade, como deveríamos ter, de comandar a nossa mente. Então, vamos ver o que o Emmanuel traz para nós nessa lição, porque ela é muito preciosa. E ela vai nos ajudar a compreender um pouco o porquê dessas situações todas. Começa dizendo o seguinte: quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que, para nós todos, ainda velam o fulcro mental. Isto é, os fundamentos da nossa mente ainda são desconhecidos. É uma espécie de caixinha de segredo. Então, Emmanuel diz que quando a gente esbarra nos princípios espiritistas, muitas vezes levado pela preocupação nossa de questionar sobre o destino, a dor, as dificuldades da vida, os princípios espirituais, então, clareiam os nossos entendimentos internos, porque vão nos fazendo compreender as leis espirituais que nos governam. E a partir desse entendimento, a gente deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quer dizer, voltar a nossa atenção para o nosso pensamento, a fim da gente iniciar no processo de decifrar, de entender, de compreender, de vasculhar as leis que regulam o comportamento, não é, dos fundamentos da nossa vida mental. Então, essa frase primeira dele já é uma orientação conveniente para a nossa condução. Se as incógnitas do corpo fazem do mundo a paixão da ciência, que designa exércitos numerosos de hábeis servidores para a solução dos problemas da saúde, da genética, do reconforto e da eugenia, além túmulo, a grandeza na mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito.
Olha aqui, nessa frase, não é, Emmanuel coloca um paralelo entre a nossa atitude na vida física, não é, buscando claramente os objetivos mais primários da nossa vida, é a vida corporal. Então, as incógnitas da vida corporal fazem no nosso mundo os objetivos, a paixão da ciência. E ela, então, a ciência, né, investe rigorosamente uma quantidade imensa de esforços, designando exércitos numerosos de estudiosos, de trabalhadores hábeis, para solucionar os problemas relativos à vida física, que são os problemas da saúde, da genética, do problema do conforto, o problema da melhoria das pessoas, da eugenia, não é? Mas ele diz que isso se dá normalmente na vida terrena, mas quando a gente está além túmulo, quando a gente volta para a vida espiritual, a grandeza na mente vai desafiar-nos todos os potenciais de inteligência, a fim de que a gente possa entender os assuntos que lhe dizem respeito da vida mental. Então, é natural que a gente, ao esbarrar nos conhecimentos dos princípios espiritistas, que a gente já comece a fazer isso enquanto no corpo físico. Porque se nós começarmos a fazer isso no corpo físico, quando passarmos para o mundo espiritual, não é, além túmulo, através da morte do nosso corpo físico, nós já teremos algum treinamento para vivenciar a vida espiritual com mais facilidade. Eu depois vou entrar em detalhes com relação a isso, porque isso é muito importante. Ele continua dizendo: a psicologia e a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto do espírito quanto um botânico, restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de ervas crescido ao alcance de suas mãos. Quer dizer, essa frase tão comprida, Emmanuel está dizendo que a psicologia e a psiquiatria entre os homens na atualidade não conhece nada do espírito, né? Porque conhece tanto quanto um botânico que, analisando um pequeno talo de erva, pudesse imaginar o resto de toda o mundo verdejante da botânica, que é um absurdo. Então, isso significa que, realmente, a psicologia e a psiquiatria ainda, como ela é restrita às investigações no homem, né, buscando as causas no homem, não esbarram com a realidade espiritual. Então, compreende muito pouco daquilo que se passa com o homem, porque não adentra a realidade espiritual. É claro que isso está começando a mudar com a psicologia transpessoal, com a preocupação da psiquiatria de entender que o homem tem alguma coisa além da vida física, não é? Ampliando um pouquinho a vastidão do mundo mental. Então, nós vamos devagarinho, a ciência da psicologia e psiquiatria também vai entrar nos domínios do espírito, mas a gente está muito longe disso ainda. Libertos do veículo de carne, quando temos a felicidade de sobrepairar além das atrações de natureza inferior, que por vezes nos emanam à crosta da terra, indefinidamente, compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas ou coletivas. Em outras palavras, libertos do veículo físico, da carne, no mundo espiritual, a nossa vida é basicamente toda mental. Então, vejam que há uma mudança significativa de sair do corpo físico e entrar no mundo espiritual. Então, se a gente está no corpo físico, na vida física, e tem a possibilidade de, na vida física ainda, entrar na realidade espiritual, a gente vai começar a aprender isso quanto antes.
Porque na vida espiritual, a nossa vida é toda mental. A gente pensa e o nosso pensamento age. Porque o nosso pensamento é uma força criadora. A gente vai ver isso. A mente é manancial vivo de energias criadoras. Olha só, essa frase de Emmanuel. A mente é manancial vivo de energias criadoras, é fonte de energias criadoras. Então, a gente pensa, a gente cria. No mundo espiritual, a gente pensa, a gente impulsiona com o nosso pensamento o fluido universal, que é o agente de ação do nosso pensamento, e plasma, forma, dá uma formatação para o nosso pensamento no fluido universal. E esse fluido universal formatado pela nossa mente é percebida pelas outras mentes que estão em sintonia conosco. Então a gente cria um mundo próprio. E aí o Emmanuel continua dizendo o seguinte: o pensamento é substância, é coisa mensurável, que é uma coisa difícil da gente entender enquanto no corpo físico, porque a gente acha que o pensamento é uma abstração. Mas o pensamento não é uma abstração, porque o pensamento é uma impulsão produzida pela força do espírito propriamente dito, agindo imediatamente no fluido universal. Portanto, plasmando processos energéticos complexos que a gente ainda não sabe analisar na vida física, mas que no mundo espiritual é perfeitamente mensurável e compreensível e percebível. Então, é percebido por todos aqueles que estão à nossa volta e que convivem psiquicamente conosco. Ele continua dizendo nessa lição preciosa: encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes do imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Olha, isso aqui, né, nessa frase, Emmanuel faz um reducionismo, vamos dizer assim. Ele transforma o planeta nosso como se fosse, né, um imenso palácio, habitado por encarnados e desencarnados, em posições diversas, cada um agindo através da força mental, né, com pensamentos múltiplos, que podem ser combinados, aqueles que têm afinidades, podem se repelir, aqueles que não têm afinidades, ou se neutralizarem quando um é dirigido ao outro com o propósito de amenizar problemas. Então, a gente pode combinar, repelir e neutralizar ações espirituais produzidas pela força mental de diferentes pessoas, porque estamos interagindo com essas diferentes pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Então, a Terra é um grande centro produtor de atividades mentais que são geradas na cabeça, na mente de cada um dos espíritos, encarnados ou não, que aqui vivemos. Então, nós somos pouco mais de 20 bilhões de espíritos pensando na Terra. Cada um com seu próprio pensamento, cada um com seu próprio mundo, mas, obviamente, fazendo faixas de formas mentais, de pensamentos em sintonia, né, em função daquilo que cada um busca. Então, quando a gente pensa em música, todos aqueles que estão pensando em música reforçam o nosso pensamento, e nós reforçamos os deles. Quando nós pensamos num crime, nós reforçamos o pensamento de muitos criminosos que, pensando conosco, reforçam também o nosso pensamento. E se a gente está pensando no amor, no bem, a gente está fazendo a mesma coisa, reforçando o pensamento de todos aqueles que pensam no amor, no bem, e sendo reforçados em nós esse mesmo pensamento. Então,
É importante a gente prestar muito cuidado nessa lição, porque ela nos chama a atenção da nossa responsabilidade no simples ato de pensar. Pensar é criar. Criar é construir, plasmar, fazer coisas. E tudo aquilo que a gente faz, a gente é o responsável pelo feito. Portanto, a lei de causa e efeito nos correlaciona com os nossos pensamentos que vão gerar consequências que vão voltar para nós. A imaginação, continua Emmanuel, não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia e movimento. Vejam bem essa palavra imaginação, ela é curiosa. Ela é formada por dois vocábulos consecutivos: imaginar e agir. Imaginar é formar imagem, é criar imagem. Imaginação é criação de imagem. Não é uma coisa abstrata. É uma ação concreta que se concretiza na nossa realidade de vida. Por isso ela é fonte de vitalidade, de energia, de movimento. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Tudo começa na imaginação. Quando, por exemplo, na época em que estavam construindo a cidade de Brasília, tudo foi primeiro engendrado, imaginado e depois transcrito para papéis como projetos. Projetos de tudo que foi feito. Aquela cidade que tem uma planta parecida com um avião, com as duas asas, asa norte, asa sul, a parte central, o núcleo central, né, que redunda no eixo monumental da cidade, tudo foi inicialmente colocado por imaginação dos arquitetos e dos que desejaram construir a cidade, foram projetadas, portanto, e desenhadas no papel, discutidas, organizadas. Vejam que tudo passou de uma imaginação para um concretismo e acabou sendo realizado em blocos de concreto, em estruturas de ferro, né, de asfalto, de organização, de traçados, e a cidade está lá, completa. Tudo foi feito primeiro na mente. A gente não se dá conta disso, mas a mente é uma força poderosa criativa. Então, o idealismo, quer dizer, aquilo que você idealiza para você e que é operante, quer dizer, que é um idealismo continuado, alimentado, a fé que é construtiva, que se realimenta de si mesmo para construir, o sonho que a gente sonha e se dispõe a fazer com que ele se realize, é o sonho que age, são os pilares de todas as realizações, são os fundamentos de todas as realizações. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras que idealiza, seja obras do bem ou do mal. Então, essa ação mental, ela vale para a direção que a gente dá para ela. E em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quantos se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais da energia divina que, em efusão constante, banha a humanidade em todos os ângulos do globo,
buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médiuns ou instrumentos vivos de sua exteriorização, para benefício das criaturas e erguimento da terra ao concerto dos mundos de alegria celestial. E é isso o que culmina na lição. Quer dizer, se nós agirmos com a nossa ação mental, com o nosso desejo firme e continuado, não é? Que obedece a essa lei que preside a vida cósmica, a gente vai criando ações retas, pensamentos enobrecedores, e vão criando canais de energia com o mundo espiritual superior, canais de energia divina, que vai banhar a humanidade continuamente em todos os ângulos do globo, modificando o panorama do nosso planeta. Porque, ao fazer isso, a gente busca também a convivência com as almas evoluídas e que são dedicadas ao serviço de santificação no universo inteiro. E a gente, então, se torna médiums, instrumentos vivos da exteriorização dessas mudanças que a gente está gerando no nosso pensamento para o nosso mundo, e vai, então, beneficiar uma quantidade muito grande de criaturas, e vai ajudar o reerguimento do nosso planeta no concerto dos mundos de alegria celestial. Olha só que coisa impressionante. A gente não se dá conta de que a gente tem que construir o nosso mundo através do nosso pensamento e ação constante no bem. Porque é só assim que o mundo muda. Nós desejamos um mundo de regeneração para a Terra. Mas se nós não fizermos a construção desse mundo à nossa volta, pelo nosso esforço continuado, de pensar numa terra melhor, num mundo melhor, de valorizar as coisas boas que nos chegam e anular as coisas ruins que também nos chegam, nós não seremos capazes de fazer mudança no nosso planeta. Porque essa mudança vai se dar em função da nossa ação. Nós ficamos imaginando que os espíritos superiores vão, de repente, vir em massa para o nosso planeta, né? Baixar aqui com naves espaciais maravilhosas, às centenas, aos milhares, para poder mudar o nosso mundo. Não é assim que funciona. Ou nós nos propomos a fazer isso, e seremos, então, médiuns desses espíritos, dessas almas evoluídas, né, que são dedicadas ao trabalho de construção de alegrias em todos os ambientes do nosso universo, e aí, nos tornando médiuns deles, nós vamos construindo isso no nosso reduto, do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso cotidiano da vida, dentro do nosso carro, quando estamos dirigindo pelas ruas, aonde nós estivermos. Então, a força mental é a força poderosa de mudança de todas as coisas que nós desejamos mudar. Mas se nós nos acomodamos à nossa posição de ficarmos, né, matando o nosso tempo com joguinhos, com distrações que não são construtivas. Aliás, a gente faz muito isso. Eu junto um grupo de pessoas, vamos jogar baralho, vamos jogar baralho. O que nós vamos fazer? Matar o tempo. Né? Por que não junta as pessoas e vamos ler um livro bom que constrói pensamentos positivos de mudança, de melhoria, de comportamento diferente no nosso meio? Então, aí a gente não mata o tempo, a gente constrói um tempo melhor. Então, a força mental é o recurso para isso. A nossa vida mental, por isso mesmo, tem que ser dirigida pela nossa atenção, pela nossa vontade, na direção de um mundo melhor, de uma estrutura de alegria, de felicidade, de bem à nossa volta.
Esse foi o trabalho intenso de Jesus conosco, enquanto estava conosco, e continua sendo da onde ele está, porque ele não nos deixou órfãos dessas forças espirituais, que só vai ampliar e crescer se nós sintonizarmos com ela e fazermos produzir repercussão dessa força entre nós, através do mesmo modelo que a gente usa no WhatsApp. Às vezes alguém manda uma mensagem para a gente acha bonita, passa para frente, não é? Jesus está mandando mensagem no nosso WhatsApp mental, não é? Várias mensagens boas, e a gente esquece de passar para frente, porque a gente acha que o mundo é uma droga, que esses governantes não estão nem aí, e que esses políticos não sei mais o quê, e a gente vai pondo culpa nos outros e vai estimulando na nossa cabeça uma conduta de crítica que não constrói valor nenhum. Então, que cada um cuide da sua posição mental, da sua energia mental, para canalizá-la numa direção diferente. Vamos ver como essa força mental é importante no mundo espiritual. Quando a gente lê as obras espíritas, a gente fica se surpreendendo com muitas coisas que acontecem com os espíritos. Por exemplo, eu recentemente acabei de estudar com mais atenção e mais cuidado o livro E a Vida Continua, do André Luiz. Nesse livro, a gente vê umas coisas muito interessantes. Por exemplo, dois dos personagens mais importantes desse livro, que é uma senhora jovem de 26 anos, que vai desencarnar numa cirurgia, né, chamada Evelina, e um senhor de mais ou menos uns 50 anos, que também vai desencarnar numa cirurgia, mais ou menos na mesma semana, tá certo? Cirurgias equivalentes, os dois tinham o mesmo problema de câncer nas suprarrenais. Os dois desencarnam nesse processo e voltam para o mundo espiritual. Mas eles, como são pessoas comuns, não têm muita orientação do conhecimento espiritista, então eles não sabem da vida espiritual, não sabem da continuidade da vida, que nós continuamos a ser os mesmos seres que a gente era antes aqui no corpo físico, só que agora sem o corpo físico, um outro tipo de corpo que eles não têm informação nenhuma, e nós, espiritistas, temos. Eles, então, se encontram, acordam, não percebem muito claramente o fenômeno da morte e acordam num hospital no mundo espiritual. Mas eles não sabem que é mundo espiritual. Então, eles vão ter todo um caminho, né, durante vários e vários meses, de descoberta deles mesmos no mundo espiritual. E eles passam por experiências curiosas. Uma das experiências curiosas que eles passam é que, na hora em que o perigo da vida, o biológico, está se passando, eles têm um fenômeno comum de rever as suas próprias ações, pensamentos, de trás para frente até, na verdade, de frente, no momento que eles estão para trás, vão até a fase infantil e relembram de todos os detalhes da vida que teve. Então, é uma espécie de filme de trás para frente que passa na mente do espírito, não é? E vai até a fase infantil. E a Evelina, por exemplo, fala das lembranças que ela teve com 2 anos de idade, quando o pai dela, né, morreu. E ela ficou órfã de pai. Então, ela vê todos os detalhes, o detalhe da mãe chorando, desesperada pela morte do marido, etc. e tal. Então, detalhes assim, são todos marcados na mente espiritual. Apesar do corpo físico esquecer, o espírito não esquece, porque o espírito tem uma vida psíquica. A vida espiritual é uma vida mental. É muito importante a gente entender isso. Então, essa lembrança é comum, todos os dois têm a mesma lembrança. O Fantini, o Ernesto Fantini também tem esse mesmo fenômeno. E se a gente estudar o livro
A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, a gente vai ver nesse ensaio que ele faz que todas as pessoas passam por essa experiência no fenômeno da morte. Então, estejamos preparados para isso. Então, mesmo aqueles pensamentos mais escondidos que a gente tem vergonha de revelar, vêm à tona. Porque é nosso, é construção mental nossa, está dentro de nós. Tá, isso passa e eles, então, têm um estado de perturbação, volta para o mundo, né? Perde o corpo físico, não percebem isso e acordam no mundo espiritual. Quando eles acordam no mundo espiritual, eles estão ali assistidos, porque estão no hospital, por pessoas generosas, enfermeiras, médicos, que são espíritos bondosos que estão ali cuidando deles. Mas eles não sabem quem são, de repente eles estão no hospital diferente, eles não compreendem por que está no hospital diferente e também não compreendem por que os parentes não estão ali. Não é? O marido da Evelina, a esposa do Ernesto Fantini, a filha dele, não está ali, os pais não estão ali juntos, estão no meio de pessoas desconhecidas. A enfermeira é desconhecida, os médicos são desconhecidos. E quando eles perguntam sobre os parentes, tanto as enfermeiras quanto os médicos, não é, mudam de conversa, fala que, olha, você precisa repousar, mais tarde você vai encontrar com eles e tal, e desconversa, né? Muda de assunto para não ficar alimentando aquela ideia, aquele desejo de ver os parentes logo. Porque não tem como. Eles não sabem disso, mas não tem como, porque eles estão no mundo espiritual. E ainda o médico a recomenda, e explicitamente recomenda para a Evelina, né? Para ela não pensar nas coisas que ficaram para trás, para ela melhorar mais rápido, que ela estava num estado relativamente bem, mas se ela ficasse lembrando das coisas da família, das coisas que ela estava passando, do ambiente onde ela estava vivenciando antes de estar ali, que ela ia atrapalhar o progresso, a melhoria de estado de saúde dela. Mas ela, então, depois que o médico sai, ela se questiona sobre isso. Por que eu não posso lembrar? Mas eu estou desejosa de ver meu marido, de ver meu pai, de ver meu padrasto que ela tinha, minha mãe, não é? E eu estou com saudade deles, eu preciso vê-los, eu quero vê-los. E como insiste nesse pensamento, e ela então cai em todos os processos de sofrimento que a doença tinha trazido para ela e entra em crise, como a crise que ela passou antes da desencarnação, e sofre terrivelmente. É preciso que a enfermeira venha correndo para acudi-la, né? O médico logo em seguida chega, então tem que agir duramente com energias espirituais sobre ela, pondo ela para dormir de novo, tá certo? Porque senão ela vai entrar em crise e vai perder a oportunidade da ajuda espiritual que ela estava recebendo. Então, veja o poder da mente. Só de fazer um esforço de lembrar, ela gerou todos os problemas anteriores, trouxe todos os problemas da doença, do estado de sofrimento anterior, para a realidade nova em que ela estava vivenciando. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Quando a gente desencarnar, se a gente não tiver uma conduta mental adequada, a gente vai parar no umbral, porque a gente foge da ajuda espiritual, por teimosia. Então, educar a mente, né? E ter a humildade necessária para aceitar a ajuda e atender às solicitações daqueles que estão nos ajudando é uma atitude positiva em nosso próprio benefício, porque nós estamos educando o nosso estado espiritual através do concurso da nossa ação mental obediente às coisas que são mais poderosas e mais indicadas para nós naquele momento. Então, é muito importante a gente fazer isso. Né? E aí a gente vai vendo que, à medida que eles vão se enturmando com as outras pessoas do hospital, né? Outras pessoas que saem no pátio, conversam com outras pessoas, todas elas estão ali
num processo de desencarnados, aprendendo a vivenciar a vida espiritual, porque o hospital era para isso, eles vão trocando experiência e vão sentindo as dificuldades. Todas as vezes que lembra do problema da vida na Terra, eles têm uma comoção emocional de voltar ao estado anterior de sofrimento. Então, é importante que a gente tenha essa atitude de autodomínio do nosso pensamento. Então, tudo isso porque o espírito vive a vida mental. Não é? O que a gente pensa, a gente cria. E se a gente pensa nas dificuldades anteriores, a gente recria elas para nós. A gente volta atrás e sofre de novo. Então, é importante que a gente comece a fazer essa educação na nossa vida. Se você está desanimado hoje, acordou hoje meio desanimadinho, pega um livro e dê uma lida, né? Um livro bom, pega o Evangelho, abre o acaso, dá uma lida, umas 2, 3 frases, 5 frases, e se ponha numa atitude de pensamento positivo. Logo, logo você vence esse estado, né, de tristeza, de melancolia, de sofrimento, e começa uma situação de melhoria para você mesmo. Então, não alimentar pensamentos de tristeza, não alimentar pensamentos de pessimismo, não alimentar pensamentos de derrota, não alimentar pensamentos de angústia, é uma atitude de reconstruir os nossos valores com a alimentação de sentimentos de alegria, de harmonia, de coragem, de bom ânimo, não é? E a gente vê isso nos ensinamentos de Jesus. Jesus é muito contundente nessas coisas, dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós sois deuses, não é? Podeis fazer o que eu fiz e mais ainda. Confiem, busquem a perfeição, busquem o valor do bem. Né? Ame o semelhante, ame os inimigos. Se você amar os inimigos, você não tem por que ficar triste. Não é? Porque você está aprendendo a amar aqueles que ainda não sabem amar. E que às vezes até te desejam coisas ruins, mas você pode fazer isso porque você está construindo o seu mundo, o seu valor, o seu entorno, o seu ambiente espiritual. Está com isso sintonizando com as forças superiores da vida que emanam de Deus. Então, a vida mental é de fundamental importância. Sabe o que é o nosso lar? Nosso lar é uma colônia espiritual construída pela mente de alguns espíritos portugueses que, depois de vindo para o Brasil, desencarnaram aqui, voltaram para o mundo espiritual e resolveram fundar uma colônia espiritual nas proximidades da posição geográfica do Rio de Janeiro, para acolher espíritos que morriam aqui no Brasil, né? Ali naquela região. E foram devagarinho construíram departamentos pequenos e tal, e virou uma cidade com mais de 2 milhões de espíritos que vivem lá. Essa é pura construção mental, porque o espírito constrói cidades espirituais, colônias espirituais, através da mente. Ele imagina, a gente já sabe que imaginar é criar imagem com a ação do pensamento, não é? Formata essas imagens no fluido cósmico universal, dá substrato para o fluido cósmico universal ter aquela estrutura que eles imaginaram, que eles estão construindo mentalmente, e formatam a cidade, com prédios, com ruas, com jardins, com flores, com plantas de toda a natureza, com veículos de movimentação, aeróbos e tudo mais, tudo isso é criação mental. A gente vê isso muito bem no livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira também. Ela conta o caso, né, de um parente dela ter ficado doente, e ela então foi convidada para ir na casa desse parente para ajudar. Quando ela entrou naquela casa,
ela começa a sentir algumas coisas estranhas. E o parente dela, que dormia num dado quarto, estava, né, ficando cada vez mais enfermo, sem saber por quê. Não tinha uma razão física direta. E ela, então, entra em sintonia com o ambiente da casa e percebe uma outra casa no lugar da casa que ela estava com o parente dela. Porque antes daquela casa ser construída, viveu ali, naquele mesmo local, antes de ser construída aquela casa, uma outra família e um outro senhor que acabou ficando sozinho naquela casa, um senhor que tinha tido uma reencarnação como um negro, vivia num casebrezinho, o casebrezinho dele existia no mundo espiritual, concomitante com a casa nova que foi construída, porque o mundo espiritual sobrepõe sobre o mundo físico. Eles são interagentes. Um entra dentro do outro, o mundo espiritual entra dentro do mundo físico, sem a gente perceber. E estava ali aquele senhor velhinho, que não sabia que tinha morrido, vivendo ali, enfermo, adoentado, dormia num catrezinho que ficava ao lado da cama do parente dela, agora na casa nova. Então, a proximidade dos dois, a convivência dos dois, foi passando a doença do espírito para o parente dela. E para ela ajudar, então, ela teve que entrar em sintonia com esse espírito, conversar com ele, ganhar a simpatia dele, ganhar a confiança dele, até convencê-lo de vender a casinha dele, porque ele não sabia da realidade espiritual. E pediu a um espírito bondoso, amigo dela, da Ivone, que viesse e fizesse o papel de comprador, para poder retirar aquele espírito daquele lugar. Leiam no livro. É muito bonito essa história, mostrando que a construção mental daquele espírito continuava sobrepondo a construção física da nossa realidade. E é isso que acontece, às vezes a gente muda para uma casa que teve assim um ambiente espiritual muito ruim, e a gente entra lá e sente o ambiente, que é o ambiente da casa foi construída por outras pessoas. Às vezes aquela casa foi reformada, mudada, mas a casa anterior teve muitos problemas espirituais ali que continuam vivenciando ali. Então é importante a gente compreender que a vida no mundo espiritual é uma vida mental. E a nossa vida no corpo físico também é uma vida mental, mas mais difícil de compreender, porque nós estamos distraídos com as nossas sensações com relação às coisas do corpo físico, da vida material. Então, vale a pena a gente compreender isso e prestar atenção nessa lição de Emmanuel no livro Roteiro, Ante a Vida Mental. A primeira frase é uma frase muito instrutiva. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que ainda velam o fulcro mental, os poderes, os fundamentos da nossa mente. Então, esse conselho de Emmanuel é de fundamental importância a gente levar ele a sério, porque nós vamos construir com isso, daqui para frente, uma realidade nova para o nosso mundo físico e também para o nosso mundo espiritual, quando nós formos chamados para o lado de lá. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos ajude, nos dê bastante força de termos a seriedade para encararmos todas essas circunstâncias da nossa vida e colocarmos um pensamento positivo, um pensamento firme, educando a nossa vontade para a construção de um mundo melhor à nossa volta. Muito obrigado pela paciência de todos, um bom sábado, um bom fim de semana para todas as pessoas que estão nos ouvindo.